muitas coisas importantes nesse vídeo. Eu quero comentar com vocês, amigos e amigas, sobretudo em relação ao fronte ucraniano / Kursk. Muitas novidades aqui, inclusive com a libertação de uma cidade importantíssima, vital para a Rússia, lá em Kursk, né? Muitas coisas aconteceram também no Oriente Médio, mas eu vou tratar disso num outro vídeo, porque é muita coisa também. A loucura, né, da sionista lá no Oriente Médio está a ser combatida de maneira brutal, né, pela resistência islâmica. Temos dados sobre isso também, mas eu estou refinando-os para trazer para vocês logo mais. Neste vídeo eu quero comentar sobre a visita do Zelensky, né, ao Reino Unido. Na verdade, ele pretende fazer uma visita aí para outros países. Nesse momento já está na França, inclusive, para tentar com o Macron aquilo que ele não conseguiu com o Starmer, que é a autorização para a permissão, né, para fazer ataques com mísseis de longo alcance ocidentais à profundidade do território da Rússia, tá? Então é muito interessante porque o Starmer, ao mesmo tempo em que ele nega categoricamente, né, a permissão, ele abre aí a possibilidade para que a Grã-Bretanha faça entregue um outro presentinho aí, presentinho diferente, mas um presentinho para a Ucrânia, né, na sua luta contra a Rússia. Comentar também, teve bomba ODAP de 1,5 toneladas, né, caindo sobre a cidade de Volchansk, particularmente há uma usina de extração de petróleo, né, que era muito importante para a Ucrânia. Os danos foram muito severos. Não se sabe ainda sobre o número de vítimas, porque também era uma usina rodeada, cercada, né, e habitada por tropas ucranianas lá em Volchansk, tá? Isto abre caminho para que a Rússia consiga se fortalecer nesse fronte, que as pessoas acham que nada acontece em Volchansk, em Lipsk, mas as coisas estão acontecendo lá em Kharkov, tá? Mas veja, a libertação de uma cidade-chave lá em Kursk abre possibilidades aí importantíssimas para a Rússia, importantíssimas. Fique comigo aqui que vocês vão saber do que eu estou falando. Além disso, há um problema seríssimo que as tropas ucranianas passam a enfrentar agora, a partir de agora, mais do que antes lá em Kursk, né, com a tomada deste povoado. Então vamos comentar sobre tudo isso daí. Tem outras coisas que eu quero falar com vocês aqui. Espero não fazer esse vídeo algo muito longo, né? Há também uma preocupação enorme do Syrskyi, que neste momento se desloca para a região de Sumy. Tudo isso está entrelaçado, né? Tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouquinho. Por que ele foi para Sumy? Qual é a preocupação hoje da Ucrânia em relação, né, a Sumy? É algo sério, é algo complicado, não se fala disso, mas tem algo importante aí que pode acontecer, tá? Nos próximos meses, por certo que nos próximos meses, talvez semanas, talvez um ano, mas o cenário, quando a gente vê os acontecimentos, né, os dados se movendo naquela região, a gente percebe que as coisas podem acontecer muito mais breve do que as pessoas pensam, tá? Então vamos lá. Antes de tudo isso, evidentemente, agradecer a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela generosidade do apoio de vocês a este canal Ponderações com Josa Novaes. Como eu disse, fiquei alguns dias aí desaparecido, estou de volta, grato pela preocupação, pelas perguntas. Não era nada sério, era uma questão pessoal aí importante e tal. Muito obrigado àqueles que perguntaram, cadê a gatinha do Cineia? Tá aqui, neste momento está dormindo aqui numa caminha que fica acima do local onde eu estou, né? Enfim, né? Tá tudo muito bem, tudo sob o devido controle, mas, né, o mais importante é saber como vocês estão. E eu, evidentemente, espero que todos estejam muito bem, todos estejam vivendo aí a felicidade, se possível, e no mínimo leveza, né? É isso, gente. E espero que, assim, que todos estejam aí a sorrir na medida do possível, né? Em todos os lugares desse mundão aí. Então, um abraço terno para os meus irmãos e irmãs na Europa, na América Central, América Latina, América do Sul, Brasil, São Paulo, enfim, todas as cidades e estados aqui do meu país. Lá na Europa, Portugal especialmente, como tem português aqui que curte meu canal, portugueses e portuguesas, que vem aqui também os vídeos do canal. Grato pela generosidade, os meus irmãos e irmãs na Ásia, meus irmãos e irmãs na Oceania, porque tem gente da Oceania que assiste esse canal, né? E evidentemente os meus irmãos e irmãs da Manhã África, a mãe de todos nós, né? É isso, forte abraço a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos lá então. Veja, vamos começar aqui sobre essa questão da visita do Zelensky, né, à Europa para tentar conseguir mais armas e também as autorizações, conseguir armas, financiamento, dinheiro, né, e também, evidentemente, que a autorização para ataque é impressionante, né, porque
a OTAN criou um monstro, né? E neste momento o monstrengo virou um monstro, né? E esse monstro começa a fazer pedidos, né? Diferente daquilo que era a proposta da própria OTAN, né? Então, quando a OTAN nega, né? Países da OTAN negam que a Ucrânia faça ataques à profundidade da Rússia e o Zelensky vai fazer viagens para esses locais para insistir, para pedir permissão e tudo mais e tal, você percebe como esse monstro foi bem alimentado pela OTAN, né? Ao mesmo tempo, isso mostra como o Zelensky está completamente maluco, louco, né? Nesse sentido, se assemelha a um líder aí do Oriente Médio, né? Que a loucura baixou total, né? Na alma dele e só faz bobagem, né? Então, é impressionante, porque veja, o que pode resultar desses ataques à profundidade da Rússia? Um dos grandes objetivos da OTAN é sempre provocar a Rússia, é sempre, enfim, desestabilizar econômica, socialmente e politicamente a Rússia, né? Ainda assim, né, este Ocidente, né, esta OTAN, sabe das dificuldades, né, dos problemas que poderiam acontecer se a Rússia retaliasse esses ataques, né? Então a OTAN, na verdade, né, que quer destruir a Rússia, sempre quis destruir a Rússia, não quer fazer uso neste momento pelos seus proxies, né? Poderia até falar, olha, na verdade, nós até entregamos as armas e falamos, pode atacar, mas não fomos nós que atacamos, né? Poderia criar uma narrativa, inclusive, para falar que a culpa não seria dela, né? Mas ela está, pelo menos nesse momento, fugindo dessa questão da permissão para a Ucrânia fazer ataques à profundidade do território russo com mísseis de longo alcance. As autoridades russas têm falado bem pouco sobre isso, mas quando falam, têm sido categóricas ali na mensagem, né? Vai ter troco, né? Vai ter resposta. Se algum país permitir e os mísseis chegarem à profundidade do nosso território, vai ter resposta, né? Então veja, a OTAN neste momento parece que tem muito mais precaução em relação a esse tema do que a Ucrânia, gente, né? O Zelensky quer fazer um ataque, por exemplo, a uma estrutura militar, e no caso vai fazer provavelmente uma estrutura civil, lá na profundidade da Rússia, usando mísseis ocidentais, e já foi dito que vai ter resposta. Aí de repente aparece um míssil Iskander, né, sobre, né, a sua casa, sobre o seu palácio presidencial, né, tornando tudo em pó, né? A Rússia tem condição de fazer isso, até porque os mísseis eles podem perfeitamente gerar muitos estragos à Rússia, esses mísseis de longo alcance, mas eles podem também ser interceptados, né, pela Força Aérea Russa, pela Defesa Aérea Russa, né? Agora, os mísseis hipersônicos da Rússia não são interceptados, né? Então não há como evitar que esse míssil chegue ao seu objetivo, que destrua, né, aquela estrutura, né, para a qual ele foi, enfim, acionado, né? Ele se dirigiu para aquela estrutura para destruí-la e não tem como ser diferente. Vai destruir. Não há. A OTAN não conseguiu. A OTAN luta, tem feito investimento de bilhões. Bilhões, não hoje, ontem, o ano passado, quando começou a Operação Militar Especial. Há muito tempo tem feito esforços. Mas não consegue, gente. Não consegue bloquear os hipersônicos. Não existe defesa antiaérea para mísseis hipersônicos. Quem é o país dos mísseis hipersônicos? Não são os Estados Unidos, que estão longe dessa tecnologia, né? Inclusive, não consegue não somente avançar para ter mísseis hipersônicos, como também não consegue criar algum tipo de estrutura defensiva contra esses mísseis, né? Então veja, nesse sentido, é impressionante como o Zelensky ele perdeu completamente o senso, né? Porque a Ucrânia, e já foi dito, inclusive lá em Moscou, que no primeiro momento a Ucrânia seria atingida, né? E não necessariamente outros países que também poderiam levar. Depois o discurso mudou, já deu a entender que também, se a Inglaterra permitir, a Inglaterra será a vítima dos hipersônicos russos e tal. Mas a Ucrânia certamente vai ser atingida de maneira brutal. Então o que é o Zelensky nesse sentido? Realmente não dá para entender? Dá para entender, né? Além de ser um fantoche do Ocidente, um capacho, é também alguém que perdeu completamente o senso neste momento, tá? Então o Sturm, o que ele disse? Ele impediu categoricamente, não tem uso, a nossa posição não mudou, a Ucrânia não vai utilizar-se do Storm Shadow para fazer ataques à profundidade do território da Rússia, tá? Inclusive, né, o The Independent, né, que é uma mídia britânica, né, falou sobre isso, né, segundo eles, abrindo aspas aqui para esta publicação, obviamente queremos colocar a Ucrânia na posição mais vantajosa, mas nem uma única guerra será vencida com esse tipo de armas no momento. No que diz respeito especificamente ao Storm Shadow, a posição do governo
não mudou absolutamente nada sobre a utilização desses mísseis de longo alcance contra a Rússia. Essas palavras são do assessor do primeiro-ministro britânico, tá? Bom, não conseguiu. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro abriu possibilidade para que a Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha envie mais instrutores, né, para a Ucrânia. Então, isso está em debate no momento, não há autorização pública para isso ainda, mas há um debate para que outros instrutores da OTAN britânicos possam ir para a Ucrânia lutar contra a Rússia, tá? Bom, o Zelensky não conseguiu, portanto, o seu objetivo lá no Reino Unido, foi para a França para tentar falar com o Petit Bonaparte, né, que é o Macron, né, e vai tentar, junto ao Macron, a liberação dos mísseis de longo alcance franceses ali contra a profundidade do território da Rússia, tá? Além do que é financiamento, que é um monte de outras coisas, tal. Neste momento, né, o poder estabelecido em Londres parece estar muito mais alimentado pelo bom senso do que o poder estabelecido em Paris, né? O Macron também está caminhando aí um pouco para certa loucura, né? Só faz besteira aí nos últimos meses, né? Fez uma besteira atrás da outra, né? Cada vez mais pede legitimidade no poder. Então, alguma coisa talvez até possa sair daí, né? Mas, como já foi dito, se a França fizer isso, vai ficar sozinha, porque a Grã-Bretanha não estará nisso. Até o momento, os Estados Unidos também não está neste apoio ao uso de armas de longo alcance para atingir o território da Rússia, enfim. Então, ele está neste momento lá, na França, tentando com o Macron essa possibilidade aí. Bem, um canal ucraniano, tá? Um canal ucraniano, The Resident, que é um canal do Telegram, fez uma postagem bem interessante aí, tratando dos avanços das Forças Armadas lá em Kursk. Só que como este assunto tem relação com o outro, eu vou falar primeiro do outro assunto e depois eu volto para cá, porque é realmente algo bem interessante o que eu vou falar para vocês aqui neste vídeo, tá? Teve, além de tudo, aquele ataque com a bomba ODAP de 1500. Essa bomba ODAP é aquela que explode, ela solta um líquido antes de cair no chão, e aí a explosão acontece antes. É um negócio assustador, não fica ninguém vivo, né, nas proximidades. É um negócio assustador, né? Bom, o que se falava hoje de manhã na Rússia, já temos confirmação. A Rússia conseguiu libertar Lyubimovka das Forças Armadas da Ucrânia lá em Kursk. Foi impressionante a ofensiva, a maneira como a Rússia conseguiu tomar Lyubimovka, tá? E aí, os dados já foram atualizados, né? As fuzileiros navais da 150ª, né, a 55ª Brigada da Frota do Pacífico que tomaram Lyubimovka da Ucrânia, tá? Foi assim um negócio, como eu disse, importante, mas além disso, né, as tropas russas também conseguiram, foi uma batalha muito dura, tá? Tomaram também outras áreas ali, tomaram a rodovia Korenovo-Sutza, né? Rumaram para a cidade, pequena cidade, o povoado de Zeleny Chiliak. Este povoado já foi conquistado também, tá? Já foi libertado, tá? Pelas Forças Armadas da Rússia, tá? E as tropas russas seguem à frente sem muita dificuldade a partir do momento, seguem em direção a Sutza. Meus amigos, Sutza fica imediatamente na fronteira. Foi por ali onde tudo começou, essa invasão a Kursk. Há o relato que as tropas da Ucrânia perderam ali, nessa batalha, 200 soldados. 200 soldados foram mortos nesta tomada de Lyubimovka pelas Forças Armadas da Rússia. Além disso, a Rússia já tomou, ainda precisa de confirmação, né, a pequena cidade de Nizhny, que fica também às margens do Snagost. Snagost é um rio importante, né? Eu falava para vocês no vídeo anterior que a tomada de Lyubimovka faria a Rússia ter o controle total aí deste rio, né? Então o avanço a Sutza segue ainda mais poderoso do que as pessoas imaginam, tá? Há um avanço também em Martinovka, que é uma aldeia perto de Malaya Lokna, que também já teria sido conquistada pela Rússia depois. Vejam vocês o que foi a tomada de Lyubimovka. A Rússia já conseguiu libertar vários outros povoados. Mas o que acontece aí em Lyubimovka neste momento, gente? O que acontece é que o comando
militar ucraniano não deu ordem de retirada, de fuga para suas tropas, né? Quando entenderam que a situação estava muito grave, novamente, como fizeram em vários outros momentos, não deram ordem de retirada para os seus soldados, né? E os seus soldados ficaram, né? Aqueles que ficaram vivos estão cercados em Lyubimovka. Não tem mais como fugir, tá? Ou seja, esses soldados cercados neste momento, né, ou eles se rendem, né, na periferia de Lyubimovka neste momento, ou serão completamente mortos. Há uma indicação de que esses soldados irão se render para as Forças Armadas da Rússia. O problema, né, de que soldado estamos falando, porque se forem, por exemplo, soldados dos batalhões ultranacionalistas e tal, parece que não há muito perdão para eles neste momento nos combates não, tá? Mas o fato é, o comando ucraniano teria deixado esse pessoal cercado, sem apoio, e não dera ordem de retirada quando presumiu que o cerco russo aconteceria às suas tropas ali no entorno de Lyubimovka. Uma enorme falta de responsabilidade, um crime, né, do comando ucraniano, que evidentemente não se preocupa nem um pouco com isso daí, né? Afinal de contas, é até o último ucraniano, como todo mundo sabe, né? Há também houve também uma derrota importante em Novo Put e também em Plokhovo, né, que ficam ali perto de Lyubimovka. Essas duas localidades também já teriam sido conquistadas pelas Forças Armadas da Rússia. Como eu disse, além dos 200 militares que a Ucrânia perdeu de forma definitiva, né, mais de 200 na verdade, fala-se em inúmeros veículos blindados, tanques e tudo mais. HIMARS também, 8 HIMARS teriam sido destruídos aí nos últimos, desde quando aconteceu a invasão a Kursk, né? Falando em HIMARS, lá no Donbass, 2 sistemas de defesa Patriot foram destruídos em 24 horas. Esse sistema norte-americano, muito importante, foram destruídos nas últimas 24 horas, o que também é bastante relevante para essa situação. Já passam de 22 mil pessoas que foram mortas ali em Kursk em 2 meses, embora dados mais conservadores falem apenas em 21.550 enfim, soldados, né? No caso, perdidos, não estamos falando necessariamente de soldados que perderam suas vidas não, tá? Bem, e aí, vamos agora falar sobre uma questão importante, tá? Que é o que pode acontecer agora. O Sirsk, ele foi enviado, gente, assim, às pressas, né? Para Sumy, tá? Por quê? Ele foi para Sumy porque a situação lá é muito complicada, né, para as Forças Armadas ucranianas, muito complicada mesmo, e há uma percepção no momento, né, de que as tropas ucranianas podem ser expulsas de Kursk a qualquer momento, tá? Ok, esse é um problema, mas isso não diz tudo sobre o que ainda não é tudo, tem algo pior ainda para a Ucrânia. Vamos lá, agora basear-se aqui no que falou o canal The Resident, que é um canal ucraniano. Segundo eles, o Sirsk teria ido para Sumy, né, a partir de relatos sobre os avanços das Forças Armadas da Rússia em Kursk. O avanço das tropas russas na direção de Kursk e o rápido avanço dos destacamentos de assalto dos grupos da Força Sever, né, teriam forçado ali o Sirsk a arrumar, né, a partir para Sumy, né. O comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas vai tentar impedir a retirada das tropas de Kiev que ainda estão ali em Kursk, né, porque no momento todos que podem estão fugindo, estão desertando, estão se rendendo aos russos e tal. Então a ideia é que ele foi para Sumy para impedir, inclusive, que as tropas ucranianas fujam para Sumy, né? A ideia aí, gente, ninguém fala sobre isso, soldado que fugir de Kursk para Sumy poderá ser tratado como desertor ou coisa do gênero e poderá ser, né, assassinado pelas tropas armadas da própria Ucrânia, tá? Então a ameaça, na verdade, faz com que esses soldados continuem, né, a lutar contra a Rússia lá em Kursk. O problema é que o avanço das forças russas é poderosíssimo, né? Então o Sirsk quer que essas tropas continuem ali em Kursk e não fujam para Sumy, como um grande número de soldados já o fez. Só que este não é o grande problema não, na minha opinião. Tem uma questão aí importante também, tá? Há uma concentração importante de soldados russos lá em Sumy, tá? Em algumas áreas de Sumy, que é uma região ucraniana, para quem ainda não está habituado aqui com essas informações, né? A região de Sumy é a região que fica na fronteira com Kursk na Rússia. Kursk na Rússia e Sumy na Ucrânia, ok? Em Sumy,
há partes de Sumi que estão tomadas pelas tropas russas neste momento. Essas tropas estão ali e tal, enfim, sem fazer muito alarde e tudo mais. A informação que tem é que essas tropas começam a se mover para o local onde estão as tropas ucranianas em Sumi. Tá? Ao mesmo tempo, entendam isso, ao mesmo tempo, né, o exército russo começa a fazer uma ofensiva brutal contra as tropas ucranianas lá em Kursk. Estão indo em direção a Sudzha. Qual é a questão aí que fica implícita e que ninguém quer assumir no momento? Tá? As tropas ucranianas expulsas de Kursk, né, pelas forças russas poderão, inclusive, né, permitirão, na verdade, com que as tropas russas tenham o acesso livre para a região de Sumi. Então seria o exército russo tomando Sumi a partir do território de Kursk, enquanto as tropas russas que já estão em Sumi poderão também se somar, né, para essas tropas e tomar aquela região toda. Então veja, não é por acaso que as tropas russas que estão em Sumi estão se movendo um pouco mais agora para o oeste, para aquele local onde estão concentrados os ucranianos. Não é à toa. Isso acontece justamente quando a ofensiva brutal do exército russo começa a fazer com que suas tropas cheguem à fronteira com Kursk, que é a cidade de Sudzha, e possa entrar no território de Sumi, né? Então talvez em virtude disso que o Sirski foi para aquela região fazer alguma coisa. Agora o fato é que é muito provável que essa aventura da Ucrânia de tentar tomar parte do território russo, a região de Kursk, custe muito caro para os ucranianos, porque além de não ter conseguido absolutamente nada, né, lá em Kursk, depois de perder muitas armas, muitos soldados, muitos efetivos, o melhor que a Ucrânia tinha enviou para Kursk, depois de perder tudo isso, a Ucrânia ainda pode perder uma vasta parte do território de Sumi. A Ucrânia pode perder, gente, uma área enorme, gigantesca, uma grande quilometragem quadrada aí de Sumi, que pode inclusive abrir caminho para o próprio controle, por que não, de todo o Oblast de Sumi por parte das Forças Armadas da Rússia. Olha no que pode custar a aventura do palhaço de Kiev. É isso, gente. É isso.